eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele, efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, que eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português, escolha um professor bom como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Salve, salve pessoal! Vamos a mais uma aulinha da nossa tradicionalíssima live. Que maravilha, pessoal! Galera, vou ser muito sincero com vocês. Hoje a nossa live não é ao vivo. Ela foi gravada porque eu tenho um compromisso hoje inadiável. Enfim, mas estou aqui. O importante é que vocês tenham a aula, vocês não perderam nada, beleza? E hoje eu trouxe um presente aí para vocês. A prova do Banco do Brasil. A última prova do Banco do Brasil feita pela Banca Seja Rio. Tá? Então, presentaço para vocês. Vocês que sofreram na semana passada, não é, com a prova da FGV, vocês vão ver que a prova hoje é muito mais simples. A FGV é uma coisa muito fora da curva. Mas as provas de CGRI são muito menos difíceis. Elas são trabalhosas, elas requerem atenção, enfim, mas não geram sim, dificuldades extremas. Não, elas valorizam quem estuda. Enfim, é um outro padrão de prova. Eu acho uma prova muito mais justa, inclusive muito mais próxima daquilo que você vai utilizar no dia a dia quando você passar no serviço público, quando você escrever um memorando, quando você escrever um ofício. Enfim, eu acho muito mais justo. Então, como eu disse, a aula de hoje é gravada, né? E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, nós temos no curso de português avançado, os bônus. Né? Nós temos bônus de provas comentadas da FGV, da Banca CESP, que agora se chama Sebrasp, FCC, e nós temos também esse Rio. Então, essa prova depois ela vai ficar disponível no YouTube por umas 2, 3 semanas no máximo, certo? E depois nós vamos tirar, fazer uma edição e vai entrar num bônus de provas comentadas da Banca Rio lá no nosso curso. Então, maravilha. Vamos aproveitar bastante. E para facilitar a edição, gente, eu vou dar aquele tempinho de 5 segundos até começar efetivamente a correção. No final, depois que acabar a correção da prova, também uns 5 segundos para poder fazer uma última consideração a vocês que estão aí no YouTube. Beleza, pessoal? Maravilha. Então vamos começar a correção da prova.
Maravilha, galera. Vamos então corrigir a prova de escriturário do Banco do Brasil, prova feita pelo Cisne Rio, prova de 2023, mal saiu do forno. E um texto muito legal sobre o método Braille, né? Lógico que eu conheço o método Braille, evidente, porém eu não sabia o histórico disso, eu não sabia como é que nasceu o método Braille. Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível, mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Coupvray, difícil de falar isso, hein? Uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração ao vê-lo cortar com extrema perícia celas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, ele só tinha 3 anos de idade. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses depois afetaria também o olho direito. Olha só que situação trágica. Aos 5 anos o menino estava completamente cego. Agora vocês veem, né, o que é o ser humano, a capacidade de superação, né? Aquilo que foi uma tragédia, e não deixou de ser, mas permitiu também o nascimento de uma solução para milhares, milhões de cegos. A tragédia não impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Ele mesmo cego foi um aluno brilhante. Por causa disso, por causa desse brilhantismo dele, ele ganhou uma bolsa de estudos do Instituto Nacional para Jovens Cegos em Paris, um colégio interno formado por Valentin Haüy. Além do currículo normal, Haüy introduzira um sistema especial de alfabetização, no qual letras de forma impressas, então eram letras de forma impressas em relevo, eram reconhecidas pelos contornos. Então, essas letras de forma estavam na forma de papelão em alto relevo. E aí elas eram reconhecidas pelos cegos em face dos seus contornos, né? Tendo em vista o contorno dessas letras. Então, a base do sistema do Haüy era justamente o emprego em relevo das letras de forma, em relevo, né, no papelão. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma, certo? E logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier, que era um oficial do exército francês. Então o Braille conhecia tanto o sistema do Haüy quanto o sistema do Charles Barbier. Como é que era o sistema do método Barbier? Gente, eu estou fazendo essa leitura com toda atenção, por quê? Porque a prova da Cisne Rio, as questões de interpretação de textos, elas não são aquelas questões impossíveis, mas elas requerem atenção. E elas requerem ping-pong, que é você sair da questão, voltar para o texto. Tá? Então, sempre muita atenção ao que está escrito no texto. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços. Então, olha só, o método Haüy era de letras, certo? Então, o método ele usava letras de forma. O método Barbier não era com letras, e sim com pontos e traços. Também em papelão, também em relevo, mas a grande diferença é que um trabalhava com letras e o outro com pontos e traços. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. O certo seria estes, né? Porque sentinelas, embora sejam, na época, lógico, as pessoas que participavam eram homens, mas a sentinela, né? O substantivo sentinela é feminino. Decodificariam a mensagem até no escuro, mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou um método para leitura de cegos. Então, olha só, um detalhe importante, certo? Então ele tinha um método que era para ser utilizado lá no exército, lá nas tropas, só que esse método acabou não pegando, certo? E ele adaptou esse método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. Só que o método Barbier não tinha letras, ao contrário,
Eram pontos e traços. Esse sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever, algo que o método Howey não permitia. Tá? Então, certamente era mais fácil para os cegos escrever pontos, traços, do que letras. Certo? O do Barbier não era de letras, mas sim fonético, de som. Por isso, grafia sonora. O que é telefone? Né? Porque a gente está falando em fonética, fonema. Telefone, tele significa longe. Fonema, fone, significa som. Então, é um sistema baseado em sons. Então, por isso que o sistema... Essa era a grande diferença. Enquanto o sistema de Howey era baseado em letras, o do Barbier registrava sons e registrava sons por meio de pontos e traços. Tá? Óbvio que o do Barbier, por não ter letras, não podia ser soletrado. Óbvio. Era um sistema fonético, pontos e traços. E aí um problema no sistema do Howey. Aliás, do sistema do Barbier. O fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado, muito complexo. Então, apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Howey. Então, no final, pela complexidade do método Barbier, ele acabou sendo utilizado como método auxiliar do Howey. Bom, pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações. Então, percebendo esse sistema do Barbier, que era o sistema sonoro, baseado na parte fonética, certo? A grafia sonora. Percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro, eliminou os traços, né? Porque um problema é que havia, né? Olha quando ele diz aqui, um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema complicado. Então, ele diminuiu já alguma coisa, né? Então, ele diminuiu o número de sinais cortando os traços. E, inclusive, para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos divididos em duas colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinadas de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Cara, ele começou a dar aulas novinho, com 17 anos apenas. Nem era maior de idade. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. Olha que doideira, cara. Então ele com 17 anos, só 17 anos, inventou o sistema que é usado até hoje, 200 anos depois. Isso é maluco. Não é? E funcionava de forma clandestina. Os alunos passaram a usar o método dele, aprendendo lá no quarto dele, não na sala de aula. Maravilhoso isso. Não é? Eu vou ser muito sincero, eu ignorava totalmente isso. Bom, o Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre sinais de relevo. Normalmente se usa a mão direita com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor, enquanto a mão esquerda procura o início da linha seguinte. Aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também a estenografia, a música, vários exemplos. A escrita é feita mediante o uso da raglete, também idealizada por Braille. Trata-se de uma régua especial de 2 linhas com uma série de janelas de 6 furos cada, correspondentes às células Braille. Maravilhoso, né? O cara é um gênio mesmo, né? Pô, maravilhoso. Né? O ser humano definitivamente tem que parar de ter preconceito, cara. Definitivamente. Né? O cego não vai conseguir fazer nada. Tá bom. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852 com apenas 43 anos. Que pena, né? Que um cara tão genial como ele. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas finalmente em 1854 foi oficializado pelo governo francês. No ano seguinte foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, quer dizer, ele nem usufruiu, né, da fama do trabalho dele, da genialidade dele.
Morreu com apenas 43 anos. No ano seguinte foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato e o sistema se espalhou pelo mundo. 100 anos depois, em 1952, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para o Panteão em Paris, onde estão sepultados heróis nacionais. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos então para as questões. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille queria seguir o ofício do pai. Gente, lógico que ele, né, lá no início do texto, ele admirava o pai, adorava o pai, mas ele tinha 3 anos, 5 anos, e com 3 anos ele já sofreu um acidente. Então ele via o pai ali e queria brincar com as coisas do pai. Não é? Em momento algum o texto diz, tá? Ele tinha interesse, tá? Ele mostrou interesse pelo trabalho do pai. Normal, como eu também tinha interesse pelo trabalho do meu pai. Meu pai era arquiteto, eu tinha interesse, acompanhava meu pai, mas nunca pensei em ser arquiteto, até porque eu não levo o menor jeito pro negócio. Uma coisa é você ter interesse pelo trabalho do pai, outra coisa é você querer seguir os passos do pai, né? Então, ele não queria seguir o ofício do pai, ele tinha apenas interesse. E com 3 anos logo, ele já teve o problema, acho que foi com 5 que ele ficou cego, né? Com 3 ele sofre um acidente, e aos 5 ele já estava completamente cego. Então, certamente, nem poderia. Sim. Ele estudou com bolsa de estudos. Isso aqui sim, então. A letra A, errada. Ele estudou com bolsa de estudos. Repare aqui. A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e ainda de se tornar um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos. Sim. Esse comentário está perfeito. Ele estudou com bolsa de estudos, tá? No Instituto para Jovens Cegos. Ele trabalhava em selarias? Não trabalhava, ele foi lá para brincar. Inclusive o texto diz isso. O acidente aconteceu quando ele estava brincando. Ele começou a brincar na selaria do pai. E aí aconteceu o acidente. Foi adotado? Não, ele foi estudar. Olha lá. Ele não foi adotado por Valentim Raui depois da tragédia. Pelo amor de Deus, ele foi estudar num colégio interno fundado por Valentim Raui. Tá? Então, obviamente, não foi adotado. Então, começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Não, a gente já viu aqui que ele começou a dar aula, ainda estudante, Braille começou a dar aulas aos 17 anos. Então, não, quando ele atingiu a maioridade, ele, ainda menor de idade, já estava dando aulas. Ainda menor de idade, com 17 anos. Beleza? Maravilha. Então, 1, letra B. 2. Essa questão aqui, ela não é difícil, pessoal. Ela não é difícil. Mas ela requer atenção. Diferentemente do método Barbier, o método de Raui. Então, que características o método Barbier tinha e quais características o método Raui tinha? Bom, qual é que possibilitava a escrita? Do Barbier ou do Raui? Certo? Vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever. Com ele era possível escrever. Com o método o quê? Barbier. Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. Com esse método, grafia sonora, os cegos poderiam escrever. Algo que o método Raui não possibilitava. Então, vamos lá. Esse aqui foi o método Barbier. Tá? Beleza? Eu vou pular a letra B, que é a resposta. E depois, no final, a gente fala sobre a letra B. Usava pontos e traços. Quem é que usava pontos e traços? Raui ou Barbier? O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços. Então, pontos e traços. Método Barbier
Barbier. Impossibilitava soletrar. Gente, olha aqui, quando ele fala sobre a parte de soletrar. Soletrar tem que ter o quê? Letras, né? Certo? Então, qual que tinha letras? A que tinha letras era do Raui. A do Barbier não tinha letras, e sim era uma grafia sonora, era baseada na sonoridade. Certo? Beleza? Então, o do Barbier era fonético, registrava sons, não letras, não registrava letras. Cara, se o do Barbier não registrava letras, obviamente você não podia soletrar, não tinha letra. Então, a que impossibilitava soletrar, a que possibilitava é a do Raui. A que impossibilitava, que não permitia, Barbier, era conhecido como grafia sonora. Então, qual que era conhecido como grafia sonora? Olha lá. Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora, que era conhecido como grafia sonora, que depois, inclusive, olha lá, pesquisando a fundo a grafia sonora, que era do Barbier. Então, novamente, nós temos aqui Barbier. Cara, é só atenção, bicho. É só você ficar fazendo, ter atenção, voltar, ir, voltar. É o que está escrito no texto. Então, é só ter atenção. E cuidado com essas palavras. Impossibilitava. Qual a que possibilitava? É que tinha letras. Qual que tinha letras? Do Raui. Qual que não tinha letras? Do Barbier. Então, se do Barbier não tinha letras, e sim era uma escrita fonética, baseada em som, a do Barbier não permitia, não possibilitava soletrar. Usava letras. Quem é que usava letras? Quem usava traços e pontos era o Barbier, mas quem usava letras de forma, inclusive, tá? Então, olha lá, Raui introduziram um sistema especial de alfabetização, na qual letras de forma impressas em relevo eram reconhecidas pelos contornos. Então, quem usava letras de forma, inclusive, era o Barbier. Era o Raui. Então, aqui é o Raui. É essa a resposta. Então, o método Raui usava letras em relevo. O método Raui usava letras em relevo, letras de forma, inclusive. Certo? Usando um relevo em papelão. Maravilha. Então, os dois, Raui e Barbier, usavam papelão. Só que um registrava letras, que era o Raui, e o outro registrava a sonoridade. Maravilha. Então, cada um tinha uma vantagem, né? Então, o Raui, por usar a letra, permitia que você soletrasse. Por outro lado, aquele que tinha os fonemas, permitia que as pessoas, os cegos, escrevessem. Que eram de traços e pontos, tal que depois o próprio Braille eliminou os traços para facilitar, para diminuir a quantidade de elementos, né? Né? Porque era muito complicado, então para simplificar. Bom, vamos lá. Questão número 3. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3, do terceiro parágrafo. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevos impressos também em papelão. Então você vê, eram também em relevo, também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Sentinelas decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, ou seja, a coisa acabou não funcionando lá na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. O sistema, aí ele pergunta o seguinte, no trecho, tá, a expressão destacada que é o sistema está se referindo a quê? Cara, essa questão aqui, claramente, a intenção é deixar você em dúvida entre A e a E. Eu acho essa questão muito bonita, muito interessante. Esse sistema permitia a comunicação entre os cegos, mas qual sistema? É o primeiro lá que ele criou lá no iniciozinho? O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão? É essa parte inicial?
ou seria aquela, não mais aquela inicial que ele fez para o exército, mas a que ele adaptou para a leitura de cegos. Então ele tinha, né, ele bolou o método lá atrás, que era para difundir lá no exército, para que sentinelas pudessem ler no escuro, certo? Só que isso acabou não pegando, acabou não funcionando lá. Aí ele pegou esse método, certo? E adaptou para a leitura de cegos. Aí quando ele fala, esse sistema permitia a comunicação entre os cegos, ele está se referindo a qual? Aquele primeiro que ele criou lá em cima para o exército ou ao adaptado? Claro que é o adaptado. E qual é o adaptado? É a grafia sonora. Tá? Então o Barbier adaptou o método, aquele método original que ele fez para as tropas, ele adaptou aquele método e deu a esse novo método, esse método adaptado, o nome de grafia sonora. Então o sistema não é mais o código de pontos e traços e relevos impresso também em papelão lá no iniciozinho do texto, que é aquele que ele bolou para as tropas. Não, já é o adaptado, que é a grafia sonora. Por isso que a resposta é a letra E. Já é o novo sistema, que já tem, sim, baseado em pontos e traços também, mas adaptado para uma outra realidade, que é a realidade dos cegos, e não para a realidade das tropas. Então a grafia sonora, que é para a realidade dos cegos, tá? Então quando ele coloca essa fase aqui, seria para as tropas. E quando ele fala do sistema, não é mais o sistema para as tropas, e sim para os cegos. E qual é o sistema para os cegos? É a grafia sonora. Maravilha, pessoal. Que questão bonita. Bonita. Questão número 4. O trecho do parágrafo 4. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Nós temos aqui uma oração reduzida de gerúndio, pesquisando. Certo? E essa oração que está reduzida de gerúndio, a oração, por não ter um conector, por estar reduzida, ela permite duas leituras. E a Banca Cisgarria foi brilhante aqui, ao saber que permitia duas leituras, mas só colocou uma das possibilidades, justamente para evitar um possível recurso. Tá? Então, Braille percebeu suas limitações. Antes de mais nada, por que pesquisou a fundo? Por que pesquisou a fundo? Ou por que pesquisava a fundo? Por que pesquisava a fundo? Então, ele só conseguiu perceber as limitações por causa disso. Se ele não pesquisasse a fundo, tá? Porque, já que, uma vez que, dado que, ele não conseguiria descobrir isso. Então, estabelecendo uma relação de causa. Então, poderia ser um conector por quê, já que, visto que, porquanto, mas você repara que em nenhuma das alternativas aparece o conector causal. Então, realmente, em nenhuma das alternativas aparece. Mas a outra ideia que pode aparecer também é uma ideia de tempo. Ele só percebeu as limitações do sistema Barbier no momento em que ele pesquisou a fundo. Naquele momento. Opa, então, além da ideia de causa que caberia essa interpretação, sim. Isso é muito comum, gente. As gramáticas prevêem isso. Certo? As gramáticas permitem isso. Orações reduzidas, sobretudo no gerúndio e no particípio, permitem mais de uma leitura, permitem mais de uma interpretação. Então, sabedora disso, a Banca Cisgarria trabalhou a questão, mas de uma maneira muito cuidadosa, com muito esmero. Então, eles sabem que caberia a ideia de causa, mas cabe também uma outra ideia, que é a ideia de tempo.
No momento em que pesquisava a fundo, tá? Então, a ideia de tempo expressa pela conjunção temporal, quando no momento em que, assim que pesquisamos, assim que não cabe tanto. Então, a ideia de tempo. Você vê que as outras frases acabam nem fazendo sentido, né? Para pesquisar a fundo, o Braille percebeu, a fim de pesquisar, não. Foi nesse momento, ou a partir do momento que pesquisava, ou porque ele pesquisava, ele descobriu, ele percebeu. Mas para a ideia de finalidade, não. Embora pesquisasse, olha, uma ideia de... Embora uma construção concessiva estabeleça uma ideia de oposição. A mesma coisa, apesar de também uma ideia de concessão. A ideia de concessão é muito próxima à ideia de oposição. Como é que vai haver ideia de oposição se o fato de pesquisar a fundo é que o leva a descobrir, a perceber as limitações? Não faz sentido. Se pesquisasse a fundo, não, ele pesquisou, não tem uma ideia de hipótese, de condição. Não faz sentido. Isso aqui seria uma ideia de condição. Não há ideia de condição, como também não há ideia de concessão. Então, a ideia de tempo é óbvia. Então, caberia tanto a ideia de tempo como a ideia de causa. E a banca teve cuidado de só colocar uma delas, porque se colocasse as duas, a questão seria anulada. E isso, repito, a questão das orações reduzidas de particípio gerúndio, ela é prevista mesmo. Quer ver um outro exemplo? Deixa eu aproveitar aqui, aproveitar essa página. Fazendo os exercícios, um outro exemplo de duas ideias. Aqui não é nem fazendo os exercícios, os alunos poderão sair. Poderão sair. Fazendo os exercícios. Eu posso interpretar de duas maneiras. Se fizerem os exercícios, se fizerem os exercícios, poderão sair. Ou seja, na hipótese de fazerem, na condição de fazerem, poderão sair. Ideia de condição. Ou, depois que fizerem, quando fizerem. Depois que fizerem, quando fizerem. Ideia de tempo. Isso é previsto pela gramática, gente. Tá? Por quê? Porque a oração está reduzida de gerúndio. E digo aqui, feitos os exercícios, os alunos puderam sair. Feitos os exercícios. Agora está no particípio. Eu posso interpretar também de duas maneiras. Tá? Depois que fizeram, puderam sair. Depois que fizeram, puderam sair. Tempo. E justamente porque fizeram, puderam sair. Causa. Então, essas orações reduzidas de gerúndio e particípio podem permitir, sim, leituras diferentes. Podem permitir leituras diferentes. E aqui é justamente o que acontece. Pode haver uma ideia de causa ou de tempo, mas, obviamente, para evitar problemas, para evitar recursos, eles tiveram cuidado. Isso é muito bem feito. Eles só colocaram uma das possibilidades, que é a ideia de tempo. Questão número 5. Outra questão muito legal, muito bem feita, muito bem redigida. Tá? No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda aqui, está no sentido de também. Programou uma coisa e programou também a outra coisa. Olha lá. Foi apresentado ao mundo a exposição que programou, além de ter apresentado o método Braille, né, nessa exposição de Paris e tal, programou mais uma outra coisa. Olha a ideia de soma aqui.
ou ainda com essa ideia de soma, programa mais uma outra coisa, uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Então, o ainda aí está no sentido de também, com esse valor de adição, de soma, de acréscimo. Louis Braille criou um método revolucionário. Ele criou o método revolucionário? Criou. E também era um excelente pianista? Também era um excelente pianista. Ou seja, ele fez as duas coisas. Ele era as duas coisas. Ele criou uma coisa e fez a outra. Ele criou uma coisa e era outra coisa. Tá? E também era. Então, uma ideia de soma. Ele criou uma coisa? Criou. Ele também era um excelente pianista? Também era. Ou seja, são dois elementos relacionados ao Louis Braille. A ideia de também. Agora, olha só como é que é diferente o sentido do ainda nas frases seguintes. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é, não é também um desafio, não. Ainda aqui está no sentido de até agora, até esse momento. Vencer barreiras à acessibilidade até agora é um desafio, até esse momento de hoje. Então não é uma ideia de também, não é uma ideia de soma, mas sim tem muito mais valor temporal aí. Ideia de tempo. O método Braille ainda era desconhecido. O método Braille ainda era aí também a ideia de tempo, mas não em relação ao tempo atual. Então seria até aquele momento. Até aquele momento. Também ideia de tempo, mas não chegando ao momento atual. Até aquele momento. Os restos mortais de Braille ainda estão até agora, até esse momento, até este momento de hoje, até agora, também ideia de tempo. A Raglete ainda é usada, quer dizer, até agora é usada, até este momento, até o momento atual, até a atualidade, até o momento atual. Por deficientes visuais. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Questão número 6, pessoal. No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre. A vírgula está empregada com a mesma função que, hein? Então, vamos lá. Inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, que era um oficial do exército francês. Isso aqui é o que é? Um aposto explicando. Isso aqui é um aposto explicativo. Eu estou esclarecendo quem era Charles Barbier de la Serre. Certo? Então, o aposto. Então, a vírgula foi empregada para isolar o aposto. A cegueira não o impediu. No entanto, isso aqui é uma conjunção adversativa. A vírgula está isolando a conjunção adversativa que está deslocada. A posição natural do no entanto seria aqui. No entanto, a cegueira não o impediu de estudar. O que o autor do texto fez? Pegou esse no entanto e deslocou. Colocou aqui no meio da oração. Como ele colocou aqui no meio da oração, ele tem que isolar por vírgulas. Até porque conjunção não é adjunto adverbial. Um adjunto adverbial deslocado de corpo pequeno, você não é obrigado a colocar entre vírgulas. Você não é obrigado a isolar por vírgulas. Mas a conjunção deslocada você é. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método. Tá? Isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Tá? Porque ele era perspicaz, então por causa desse detalhe, então tem um adjunto adverbial antecipado. Tá? E você também pode interpretar como elemento qualificador de Braille. Mas a ideia é porque ele era perspicaz. A infecção 6 meses depois. 6 meses depois é um adjunto adverbial de tempo. Então eu estou isolando o adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial de tempo é um adjunto adverbial de tempo com só 3 palavras. Essas vírgulas aqui nem são obrigatórias. Você pode eliminá-las tranquilamente, sem o menor problema. Você pode eliminar essas vírgulas. Mas se você colocou uma, tem que colocar outra. O par é opcional. Até porque a infecção é sujeito e afetou é verbo. Entre o sujeito e o verbo há um adjunto adverbial de tempo. Mas como é um adjunto adverbial de corpo pequeno, o emprego das vírgulas não é obrigatório.
Posso usar as vírgulas? Posso. Mas sou obrigado? Não. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso. Escrita noturna não teve sucesso. Entre o sujeito e a sequência, que a não teve, né, é o verbo junto com o advérbio não. Método de Barbier. Isso aqui é um aposto. Está explicando o que é escrita noturna. Então isso aqui é um aposto. Opa! Então as vírgulas estão sendo empregadas pelo mesmo motivo, para isolar um aposto. É essa a resposta, a letra D de dado. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Então, outro caso de adjunto adverbial. E o detalhe, esse aqui é um adjunto adverbial de corpo extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Aqui o emprego da vírgula é obrigatório. Está deslocado. Se fosse no Instituto, Braille desenvolveu esses estudos, seria um adjunto adverbial com apenas 2 palavras. O emprego da vírgula seria facultativo. Mas com um adjunto adverbial com 6 palavras, acabou se tornando um adjunto adverbial de corpo extenso. Inclusive com algumas palavras, né, polissílabas. Como instituto, que tem 4 sílabas. Nacional, também 4 sílabas. Enfim. Então, é um adjunto adverbial de corpo extenso. Maravilha, vamos lá. Questão número 7, pessoal. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método. Então, vamos lá. Esse como é sinônimo de quem, gente? Por que o método? Porque a ideia não pegou na tropa, Barbier. Então, por causa disso, por causa desse problema, Barbier adaptou o método para leitura de cegos. Então, por que a ideia não pegou na tropa? Uma vez que, já que, visto que, gente, um conector que cai muito em provas. Porquanto. Esse aqui cai muito em prova, gente. Porquanto é sinônimo exato de porquê, de já que, de visto que. Na medida em que. Na medida em que. E, gente, por favor, não confundir na medida em que com a medida que. Na medida em que, isso tudo aqui é uma ideia de causa, de explicação. Inclusive, já estou dando até a resposta. Causa. À medida que tem ideia de proporção. É um conector proporcional. Estabelece ideia de proporção. Beleza? À medida em que... Tá, vou colocar aqui, deixa eu ver se tem um espaço para eu escrever aqui. À medida em que... Isso aqui, eu vou escrever aqui bem apertadinho. À medida em que estava aqui o porquê, né? À medida em que e na medida que esses dois simplesmente não existem. À medida em que e na medida que não existem. À medida que significa a mesma coisa que a proporção que, proporcional. Na medida em que é sinônimo de como, de porquê, de uma vez que, de já que, de visto que, e portanto que, de dado que, vai introduzir uma ideia de causa, de explicação. E a ideia é justamente isso. Por causa disso, por causa do fato de a ideia não pegar na tropa, Barbier acabou adaptando para a leitura de cegos. Beleza? Maravilha, vamos lá. Questão número 8, pessoal. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Braille foi forçado a superar. Gente, antes de verbo não pode haver crase nunca, né? Isso aqui é um erro crasso. Beleza? Referiu-se, quem se refere a alguma coisa. Então, vamos voltar para a letra A. Eu tenho tão somente a preposição, foi forçado a alguma coisa. Como não pode haver artigo antiverbo, tá? Maravilha.
O professor referiu-se a um aluno. Quem se refere a alguém. Tá? A preposição a existe. Só que um já é um artigo. Já é um artigo indefinido, mas já é um artigo. Certo? Além disso, aluno é masculino. Então, só posso ter preposição a. E mesmo que fosse aluna, seria a uma aluna sem crase. Por quê? Porque a presença do artigo indefinido uma, inibe a presença de outro artigo. Então, eu tenho que ter somente preposição. Tá? Se eu não tivesse uma, referiu-se a aluna, aí sim haveria crase. Tá? Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Quem consolida alguma coisa. O verbo consolidar é transitivo direto, não pede preposição. Então, se não pede preposição, eu tenho então somente o artigo. Tanto é que se eu tirasse isso tudo aqui, se consolidasse o método. Se consolidasse o método, você vê que isso aí tem um artigo. Letra D. Ele queria ensinar quem. Você vai ensinar a alguém. Tudo bem, a preposição a existe, mas todos os alunos, primeiro, todos é um pronome indefinido. E antes de pronome indefinido não pode haver artigo. Além disso, é masculino e está no plural, gente. Então só pode haver o a, preposição. Tá? O artigo vem depois, que é o artigo os. Lógico, se todos é masculino e plural, o artigo tem que ser masculino e plural. E aqui está o artigo. Tá? Gente, essa expressão à espera de... Ah, Rosenthal, mas espera não é verbo? Não, espera... Existe o verbo esperar. Ele espera é substantivo. Mas ele espera é verbo, perdão. Mas a espera é um substantivo. Então eu tenho preposição a. Tá? Tenho preposição a. Mais o artigo a do substantivo espera, que é um substantivo feminino. Tá? Todos estavam ao dispor. Dispor, aqui dispor também é substantivo. Tá? Você tem o verbo dispor, mas também tem o substantivo dispor. Estava ao dispor de alguém. Tá? Estava à disposição. Tanto é que o à disposição também leva a crase. Também é outro substantivo. Maravilha, galera. Então, esse à espera... Se eu tenho ao dispor, que é a preposição a e o artigo o de ao dispor, você tem a preposição a e o artigo a de à espera. E repito, ele espera alguém, espera aí, é verbo. Mas a espera, olha, a espera por isso foi muito conturbada. Aí não vai haver crase. Mas por quê? Está no mesmo sentido. A espera do João foi muito conturbada. Porque está exercendo a função de sujeito, está sem preposição. Agora, a expressão eles estavam à espera, eu tenho preposição a. Tanto é que eles estavam ao dispor. Eles estavam ao aguardo. Certo? Então, a crase está perfeita. Maravilha. Questão número 9. Hoje, Braille e seu método são muito conhecidos. São muitos conhecidos, é a dose, né? Então, conhecido aqui é na realidade, ele é uma forma de particípio, mas que está adjetivado. Até porque o particípio é uma forma nominal. Tá? Enfim, por conta disso, lembrando que o advérbio modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio, isso aqui é um advérbio. E o advérbio é invariável. Então, certo seria muito conhecidos. Até o ouvido determina, até um ouvido, caraca, muitos conhecidos. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram não ficaram sós. Só quando significar sozinho é variável. Tanto é que eu substituo só por sozinho. Eles não ficaram sozinhos. Não ficaram sozinhos. Então, flexiona. Há bastante razões. Bastante funciona exatamente igual a muito. Você não falaria há muitas razões? Muitas. Muitas não flexiona? Flexiona. Então, o certo é bastantes razões. E lembrando,
O advérbio é uma palavra invariável, que você não pode variar, não pode flexionar, não pode ir para o plural. Quando modificar a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Só que razões é um substantivo. Razões é um substantivo. Por isso que bastante aqui, da mesma maneira que muito, não são advérbios. Isso aqui é um pronome indefinido. Por isso que variou. Muito variou. Se o muito variou é porque não é advérbio, é um pronome indefinido. Consequentemente, o bastante também é um pronome indefinido e flexiona. Varia. Os alunos ficaram meio desorientados. Mesma coisa. Isso aqui é uma forma, né, de adjetivo. Isso aqui é um adjetivo. Então, meio é advérbio. E se é advérbio, é invariável. Exatamente. Não variou. Meio ficou invariável. Ficaram meios desorientados, que estaria errado. Flexionando para o plural. E a letra E, menos é dose, né, galera? Menos não. Pelo amor de Deus, menos não existe. Você só pode usar menos numa possibilidade na vida. Quando você quiser magoar o meu coração. Pelo amor de Deus, gente, menos não. Tudo menos. Gostaram da frase? Tudo menos. E a última questãozinha da prova. Questão de colocação pronominal. O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em me surpreende. Gente, nós não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Pelo amor de Deus, né? Surpreende-me. Surpreende-me. Seu método não trouxe-lhe. Não é advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Não lhe trouxe. O menino cego aos 5 anos tornar-se-ia. Gente, o elemento que antecede o pronome oblíquo, menino, cego, tal, são palavras que não atraem o pronome oblíquo. Eu poderia usar se tornaria, poderia, porque o único impedimento para um pronome oblíquo aparecer antes de um verbo é se esse pronome oblíquo estivesse iniciando a oração. Não está iniciando a oração, tem várias palavras antes. Mas nenhuma dessas palavras, menino, que é substantivo, cego, que é adjetivo, anos, que é substantivo, artigo, nenhuma dessas palavras atrai pronome oblíquo. Então eu poderia usar a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, ou a mesóclise. Por quê? Porque como tornaria está no futuro do pretérito, verbos no futuro do pretérito e no futuro do presente são justamente os dois tempos verbais que não admitem ênclise, ou seja, o pronome oblíquo depois. Então, são inclusive os dois únicos tempos da língua portuguesa, futuro do presente, futuro do pretérito, no caso, tornaria está no futuro do pretérito. Tá? São os dois únicos tempos verbais que permitem, né, que trabalham com a mesóclise, que é o pronome oblíquo no meio do verbo. E na divisão do verbo, você vai sempre até a letra R. Tornar. Porque para você usar mesóclise, você tem que dividir o verbo. Na divisão, você vai até a letra R. Tornar. Coloca o pronome oblíquo, se, e não se esqueça do restante do verbo. Ia, que é tornaria, você tem o restante do verbo. Então, o pronome oblíquo vai parar no meio do verbo. Tá? Eu poderia usar próclise, se tornaria, não há problema nenhum. Tá? Porque o pronome oblíquo só não pode vir antes do verbo se estiver iniciando a oração, não. Nós temos 5 palavras antes, então iniciando a oração não está. Mas como essas palavras que vêm antes não atraem pronome oblíquo, você pode usar a mesóclise. Também, se você usasse a ênclise, tornaria-se. Aliás, uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito nunca admitem ênclise. E isso aqui seria um erro crasso. Por quê? Porque o verbo está no futuro do pretérito. Bom, é essa a resposta. Quantos nos impressionaram? Quantos é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai pronome oblíquo. Então, o certo seria quantos nos impressionaram. Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os. E sempre os auxiliava. Sempre é advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Tá? Assim como não.
Aliás, o não, além de ser advérbio, é uma palavra que dá a ideia de negação, né? As pessoas que dão a ideia de negação atraem pronome oblíquo. Tá? Então, não também é um advérbio e, além disso, estabelece a ideia de negação. Então, a resposta a essa questão é a letra C. Com essa questãozinha, nós encerramos a correção de mais uma provinha da Banca Sesgan Rio, uma prova importantíssima, de escriturário do Banco do Brasil, e uma prova extremamente recente. Beleza, galera? Maravilha, maravilha! Maravilha, pessoal. Então, cara, vou me despedindo de vocês aí. Foi, né? Hoje a aula não foi ao vivo, como eu disse, né? Eu tive um compromisso, inadiável, enfim. Tá? Mas não quis deixar vocês na mão. O que eu fiz? Fiz a correção dessa prova, que muita gente estava me pedindo. Muita gente me pedia a correção da prova da Sesgan Rio, dessa última prova de escriturário. Tá? Então, para satisfazer aí o desejo da galera, mas foram muitos alunos mesmo me pedindo correção, né? E como vocês viram, foi certamente uma prova muito mais fácil do que a prova que nós corrigimos semana passada. Embora essa prova seja muito bem feita. Muito bem feita. E é uma prova que privilegia quem estuda. Se você estudou colocação pronominal, acerta. Se você estudou concordância nominal, acerta. Estudou conectores, acerta. Enfim, é uma banca que privilegia quem estuda, quem está ali, né, que senta o bumbum na cadeira e corre atrás daquilo que deseja. Então, galera, não foi ao vivo hoje, semana que vem vai ser ao vivo, né, não vai haver outro compromisso assim de aparecer de última hora, inadiável, mas eu consegui correr aí com deixar o material pronto para que vocês não tivessem esse prejuízo. Valeu, galera, muito obrigado por tudo, uma noite aí fantástica, maravilhosa, extraordinária para todos nós. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal, aqui é o William Douglas, juiz federal, professor e escritor, também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos, e eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora ímpetus, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante, e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi, pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele, e preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada, e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos, desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava.
Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois, em alguns cursos online, e são tão bons quanto o curso presencial. Então, eu digo a vocês, boa sorte. Estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi. Então, todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e, como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes, e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair, e eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.